Bom, agora vamos falar um pouquinho dos polígonos regulares. A palavra regular na geometria significa mesma medida de lados e mesma medida de ângulos, tá? Então, exatamente isso que é um polígono regular. São polígonos que têm mesma medida de lados, quer dizer, lados iguais, e ângulos iguais, tá? Eles vão ser muito importantes para as nossas novas concepções, tá? E aí a gente vai começar a fazer cálculo perante a esses polígonos, que daí eles têm um cálculo constante, né? Um cálculo fixo. Dá só um exemplo, vamos supor que a gente fale de um polígono qualquer, um epitágono. Um epitágono, falando da nomenclatura, é um polígono de 7 lados, tá? Mas daí eu preciso indicar se ele tem os lados iguais ou não. Por isso que a palavra regular é muito importante, tá? Se eu estou falando de um epitágono regular, quer dizer que ele tem 7 lados iguais e 7 ângulos iguais, tá? Então é muito importante a palavra regular para definir que tipo de polígono eu estou trabalhando, tá? E agora sim chegamos ao ponto de que vamos começar a dar valores a eles, tá? Primeiramente, a gente vai relembrar a fórmula de números de diagonais, tá? Relembrando, o que é a diagonal? É a união de dois vértices não consecutivos, tá? Então, vamos até colocar aqui. Isso aí a gente já tem no caderno também. União de dois vértices não consecutivos. Dá um exemplo. Pega um polígono qualquer aqui. Os vértices, lembrando que os vértices são as pontas. Não liga muito que fez essa curvinha, mas você sabe que não faz curva, né? Vamos lá, tem esse vértice. O que é ser consecutivo? É estar um seguido do outro, né? Um do lado do outro. No caso, então, esse e esse são vértices consecutivos. O caso de uma diagonal é a união de dois vértices não consecutivos. Quer dizer que, por exemplo, esse vértice aqui com esse aqui, por exemplo. Ó, isso é uma diagonal. Tá? E se eu tratar desse vértice aqui, esse é consecutivo desse e esse é consecutivo desse. Então, não posso ligar nenhuma das duas, porque se eu ligar, obviamente, dá um lado, né? Não vai dar uma diagonal. Então, a outra que eu tenho seria essa, tá? Ah, beleza, então entendi o que é uma diagonal. Tá, mas por que eu preciso saber o número de diagonais de um polígono? Ué, imagina se o polígono tiver 10 lados, por exemplo. 5 lados, 6, tá? A gente vai ter que desenhar todas? Não. Então, a gente tem uma fórmula expressa para determinar quantas diagonais um polígono tem sem precisar ficar desenhando, tá? Mas antes de eu mostrar a fórmula para vocês, eu tenho que falar do quê? Do triângulo. O triângulo é o polígono mais simples perante a número de lados, número de ângulos. Entretanto, ele é o mais complexo, porque ele tem várias propriedades, regras, fórmulas e tudo mais, tá? Então, você tem que ficar esperto com o triângulo. Então, por que eu citei o triângulo já de começo? Porque o triângulo não tem diagonal. Porque todas as 3 vértices dele são consecutivas. Ó. Vamos supor, vou pegar esse vértice aqui. Esse é consecutivo desse, que é consecutivo desse. Eu não tenho vértice para ligar numa outra, tá? Então, ele não tem diagonal, tá? Fique esperto com isso. Então, sabendo disso, tá? Agora a gente vai dar nome, né? Vamos dar estrutura para essa fórmula, tá? Que seria D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Tá? A gente já discutiu essa fórmula em sala, como é que ela surgiu e tal, então a ideia não é ficar pesando as aulas com dedução e tal. A ideia é a gente entender a fórmula e saber aplicar ela
no momento específico, tá? Então esse D, obviamente, é o número de diagonais do polígono. É a resposta, né? Número de diagonais. O N, o que é o N? Número de lados do polígono. E, obviamente, o 3 e o 2 faz parte da estrutura da fórmula. Então, o que a gente tem de letra aqui? O que a gente tem de incógnita aqui? O D e o N, tá? Número de lados. E aqui o número de diagonais. Agora, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Este polígono aqui tem quantos lados? 4, correto? Então, quantas diagonais a gente conseguiu achar nele? 2, né? Vamos aplicar essa forma para ver que esse 2 vai aparecer? Vamos lá. Ó, então, D é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, correto? Correto. Então, um polígono de 4 lados. Tá? Então, quer dizer que N é igual a 4. Tá? Quantas diagonais ele tem? Vamos aplicar na fórmula. D é igual a N, que é 4, vezes 4, que é o valor do N, menos 3, dividido por 2. Fazendo essa expressão numérica, fazemos o primeiro que está dentro do parênteses, né? 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Que foi exatamente o número de diagonais que a gente tinha achado naquele polígono. Tá? Ó, 1, 2. Tá? Nossa, torto. Tá bom. Certo? E isso aí serve para qualquer polígono. Ah, mas você falou que o triângulo não tem diagonal, certo? Você mostrou desenhando, tá? Então, vamos tentar calcular para ver que essa fórmula também funciona desse jeito, ó. D é igual a N vezes N menos 3, dividido por 2. Tá? Agora a gente vai falar do triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 3. Então, ó, D é igual a 3 vezes 3 menos 3, dividido por 2. Fazendo esta operação, 3 menos 3, 0. Vai ficar 3 vezes 0, dividido por 2. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Olha só. Exatamente o que a gente estava querendo dizer, que o triângulo não tem diagonal. Certo?